Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem, para praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão a quem não creram? E como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Nós começamos na semana passada o capítulo 10, falando que Paulo continua tratando exatamente do mesmo assunto. Ele está respondendo possíveis questionamentos dos judeus ou a respeito das promessas que foram feitas aos judeus em Abraão no Antigo Testamento. E ao longo de todo o capítulo 9, Paulo fala a respeito da soberania de Deus, como Deus escolhe de forma livre aqueles a quem Ele deseja salvar. E depois, sem contradizer absolutamente nada a respeito da soberania de Deus, Paulo também fala da responsabilidade do homem, falando que os judeus são responsáveis pela sua rejeição. E é interessante perceber que Paulo trata de dois assuntos difíceis quando nós tentamos associá-los, mas que, embora em última instância possa nos parecer muito difícil, Paulo os tem como verdades muito claras, que devem caminhar de forma paralela. E a expressão que li quando estudava esse texto no comentário é que a soberania de Deus e a responsabilidade do homem são como os trilhos de um trem, andam sempre paralelos, que não se confundem, não se misturam. Deus será sempre um Deus soberano, e o homem será sempre responsável e responsabilizado pelos seus atos. De sorte que aqui no capítulo 10, Paulo está dando outros exemplos pelos quais os judeus foram rejeitados. No capítulo 9 ele diz que as promessas de Deus não foram invalidadas, porque nem todo judeu, de forma etnicamente falando, é de fato um israelita, um escolhido de Deus. Portanto, é normal e é natural que muitos não crescem em Jesus. Agora no capítulo 10, ele dá um outro exemplo dizendo o seguinte: eu oro para que eles se convertam. E aí mais uma prova de que a soberania de Deus não nos isenta da nossa responsabilidade de orar para que as pessoas sejam salvas. Pastor, mas e se ele não for eleito? Ele não vai ser salvo. Mas nós não sabemos quais são, quem são essas pessoas. E a nossa responsabilidade é anunciar a todas as pessoas. A grande comissão, descrita em Mateus capítulo 28, nos dá conta disso. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas, ensinando-os a guardar, batizando, ensinando-os a guardar os mandamentos. Então nós vemos Paulo preocupado, clamando a Deus, orando para que eles se convertam.
E na sequência ele explica, sabe por que eles não se convertem? Sabe por que eles rejeitaram Jesus? Porque eles tinham zelo pela religião, mas zelo desprovido de conhecimento. Eles sabiam muito a respeito dos rituais, eles sabiam muito das ordenanças cerimoniais, levíticas, civis, descritas no Antigo Testamento. Eles sabiam muito a respeito daquilo que Deus requeria dele nos ritos sacramentais, ali cerimoniais. No entanto, eles nada sabiam a respeito de quem estes rudimentos do Antigo Testamento estava falando. Então eles criaram uma religião para si próprios, atando-se à lei como se a lei pudesse salvá-los. E Paulo vai dizer que não. Jesus é o fim da lei, ou seja, Jesus é a finalidade da lei, é onde toda a lei se concretiza, portanto, ele é o centro da mensagem de Deus que se revela, desde o Antigo Testamento. E agora, a partir do verso 5, que é o ponto da nossa exposição aqui, Paulo continua explicando, demonstrando àqueles irmãos, e eu preciso lembrar que Romanos era uma igreja de matriz gentílica, mas que possuía muitos judeus ali, e Paulo então, ele chama a atenção dos seus leitores para o Antigo Testamento, para mostrar como Jesus já estava sendo anunciado, inclusive pelas palavras de Moisés, que Jesus já estava sendo pregado nas ordens de Deus no Antigo Testamento, de como Deus se revelava. O apóstolo Paulo chama a atenção dos seus leitores da igreja de Roma no primeiro século para demonstrar que a salvação sempre foi pela fé, que a salvação sempre foi por meio de Jesus, desde o Antigo Testamento. Portanto, a mensagem que ele pregara era a continuidade daquela que começou a ser anunciada no Antigo Testamento. Então, como um bom apologeta, como alguém que deseja defender a fé, Paulo usa grandes nomes do Antigo Testamento. Moisés é sem dúvida a figura central ali do Antigo Testamento no que diz respeito à personificação do mediador entre Deus e as pessoas. Moisés foi aquele a quem Deus usou para tirar o povo da escravidão do Egito. Moisés foi aquele usado por Deus para afligir os egípcios por meio das pragas. Foi por meio de Moisés que Deus deu a lei ao Senhor. Foi por meio de Moisés que muitas vezes Deus supriu as necessidades do povo caminhando, peregrinando pelo deserto. Então, eles conheciam muito bem as histórias acerca de Moisés. Moisés, como o primeiro autor bíblico, alguém que registrou os primeiros livros da Bíblia, ele com certeza era alguém muito respeitado. E o que Paulo faz é lançar luz a respeito daquilo que Moisés já havia dito, lá em Levítico, capítulo 18, verso 5. E eu quero convidar os irmãos para abrirem lá. Levítico, capítulo 18, verso 5. Porque o verso 5 aqui do texto que lemos de Romanos é uma citação de Levítico, capítulo 18, verso 5. Quem achar pode ler. O Lucas, tá lá. Pode pensar assim para você ler mais alto. Isso. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardarei, cumprindo-os o homem viverá por ele. Eu sou o Senhor. Muito bem. Então veja como Paulo lança à luz a palavra que Moisés havia proferido no Antigo Testamento. O que Moisés está dizendo ali? Deus havia mandado uma mensagem para o seu povo, dizendo o seguinte: que aquele que deseja viver deve guardar os estatutos e a lei de Deus. Como que o judeu interpretou, como que o judeu leu essa fala de Moisés? Para ser salvo, eu preciso guardar a lei. No entanto, meus irmãos, a gente vê que aqui em Romanos, Paulo faz uma leitura um tanto quanto diferente dessa, que era muito comum dos judeus. E ele diz o seguinte: ora, Moisés, verso 5, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei
viverá por ela. Então o judeu, ele tinha dentro do seu coração a concepção de que para viver, para ser justificado diante de Deus, ele deveria cumprir a lei. E isso foi ganhando vulto, ao longo da história, a ponto dos próprios judeus terem elencado uma série de outras ordenanças para que cumprissem, desejando assim a sua justificação. E aí Paulo continua: mas a justiça decorrente da fé assim o diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé, que é a que pregamos. Então, meus irmãos, Paulo continua. Primeiro, ele faz uma citação de Moisés, que era lida e entendida como sendo necessário guardar a lei para a justificação. Depois ele cita Moisés de novo, agora em Deuteronômio capítulo 30, versos 12 a 14. Eu gostaria que alguém abrisse lá para ler esse texto, só para que os irmãos tenham ideia do texto literal que Paulo está citando aqui, para a gente explicar o que ele quis dizer aqui em Romanos. Deuteronômio capítulo 30, versos 12 a 14. Não estás nos céus para dizer: quem subirá por nós aos céus? Que novo traga e novo faça ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizer: quem passará por nós além do mar? Que novo traga e novo faça ouvir para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para as cumprires. Irmãos, olha que interessante. Moisés, ao proferir essas palavras, o povo compreendia esta mensagem como se a lei de Deus, por estar próxima do coração e da mente, era algo possível de ser cumprido. Olha, está perto de vocês, vocês podem cumprir essa lei. E os judeus então viviam como pessoas que imaginavam que cumprir toda a lei de Deus era algo possível. E aí Paulo faz uma leitura diferente desta que era tradicional aos judeus, e ele diz: mas a justiça decorrente da fé é assim. Bom, se por um lado a justiça que decorre da lei diz respeito à obediência de todos os princípios da lei, a justiça decorrente da fé é diferente. E Paulo então faz uma leitura das palavras de Moisés na perspectiva de Jesus. Então ele diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. A ideia de Paulo aqui é o seguinte: nós não precisamos perguntar no nosso coração quem subirá ao céu para trazer essa mensagem, para trazer aquilo que pode nos salvar, ou ainda quem poderá descer ao abismo, como uma clara representação da vinda de Jesus Cristo, a sua encarnação e da sua ressurreição. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, irmãos: a justiça que procede da fé não está embasada no cumprimento da lei, porque a lei não foi dada para a salvação. Deus não deu o seu código moral para justificar os homens, porque nós não somos capazes de cumprir todos os preceitos da lei. Então, para que a lei serve? Para nos dar consciência de que nós precisamos de um Salvador. Então, a ideia é: como nós poderemos perguntar no nosso coração quem subirá ao céu para nos trazer esta mensagem? E aqui a ideia e a interpretação de Paulo diz respeito à própria encarnação de Jesus. Deus fez isso. É por fé que cremos que a justiça de Deus desce do céu. Jesus nasceu como homem, como eu e você, e nós temos estudado isso aos domingos, e ele viveu passando por todas as fases da nossa vida, sendo tentado em todas as áreas da nossa vida e sendo aprovado, cumprindo assim a justiça de Deus. Portanto, quando nós falamos a respeito da justificação que vem do céu,
nós falamos da personificação de Jesus Cristo, do justo que nos salva. E Paulo está dizendo então que essa justiça que vem até nós, ela é apreendida, ela é recebida não por aquilo que nós fazemos, mas pela fé que declaramos, pela fé que temos no coração e que declaramos com a nossa boca em Jesus Cristo. E aí é interessante que a leitura que ele faz entre céu e abismo diz respeito a Jesus Cristo, descer do céu como justiça de Deus, baixar até o abismo. Jesus Cristo morreu como outro líder das outras religiões que já existiam ao longo da história. Com uma diferença: ele não ficou morto. Jesus Cristo desceu ao abismo, ele experimentou a morte física, o sofrimento, no entanto, ele ressuscitou, e a salvação que vem a nos justificar, ela é apreendida por meio da fé que nós temos em Jesus Cristo. Então, segundo Paulo, desde o Antigo Testamento, a salvação era pela fé naquilo que Deus faz pelos seus filhos. A salvação sempre foi pela fé. E como nós temos estudado aqui, no verso 4, ele diz que Jesus é o cumprimento da lei, nós podemos com muita segurança dizer que a salvação, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, sempre foi pela fé em Jesus. É interessante, irmãos, como nós já lemos aqui, que Deus não levou em conta os tempos passados, né, onde Deus tolerou o pecado, e nós entendemos que Deus tolerou, ele suportou os pecados antes de Jesus para ter a sua ira satisfeita em Jesus. Então, como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Como Deus não aplicou a sua ira de forma definitiva às pessoas antes de Jesus? Por meio da fé, aqueles que creram que precisavam de um Salvador, aqueles que creram que Deus haveria de mandar um Messias para justificá-los no Antigo Testamento, aqueles que creram nas promessas de Deus, na redenção que vem de Deus no Antigo Testamento, foram salvos pela fé. E os seus pecados foram integralmente pagos em Jesus Cristo na cruz do Calvário. A ideia aqui é a seguinte: quem viveu no Antigo Testamento foi salvo olhando para frente, por aquilo que um dia haveria de acontecer. Eu sou justificado, poderia dizer alguém no Antigo Testamento, porque Deus enviará o Messias que me livrará de todos os meus males, de todos os meus pecados. A Bíblia nos diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. A justiça não foi imputada a Abraão porque ele obedeceu, mas porque ele creu. E depois que creu, ele obedeceu. E essa relação precisa estar clara para nós, porque aqui no contexto do judeu, primeiro vem o obedecer, para que então venha a justiça. Paulo desconstrói esta mensagem citando Moisés para dizer que primeiro cremos, depois, porque cremos, nós obedecemos. É interessante como Paulo ele se utiliza dos textos do Antigo Testamento para mostrar àquele cristão recém-convertido do judaísmo que Deus nunca havia mudado, que as promessas pelas quais ele viveu a vida toda continuavam verdadeiras, firmes, mas a compreensão delas se dava por meio de Jesus Cristo. Jesus, irmãos, é para nós a lente pela qual nós conseguimos entender toda a palavra de Deus. Há quem me pergunte, eu estou dizendo isso porque recentemente me perguntaram: pastor, qual a utilidade das genealogias na Bíblia? A gente lê um texto como esse, a gente está vendo uma mensagem do Evangelho sendo pregado ali, mas a gente lê, fulano gerou Ciclano. Quem aqui já leu números, sabe como é que é desafiador ler, né? E você continua firme na leitura. Fulano gerou Ciclano, e uns nomes assim, bonitos para a gente pôr nos nossos filhos, né? A gente se perde, lendo a genealogia, pensando na mastumar que está acabando, tem que comprar, o ketchup que comprou que está vencendo, mas é uma marca muito ruim. E aí quando você vê, não, deixa eu voltar aqui para a Bíblia. Qual a
a validade de textos como esse? Quando a gente lê a palavra de Deus, tendo Jesus Cristo como lente, nós perceberemos, meus irmãos, detalhes da redenção de Deus na genealogia, nos mostrando como nós valorizamos as promessas de Deus. E quando nós lemos o capítulo 1 de Mateus, a gente entende como Deus cumpre as suas promessas, nos fazendo perceber detalhes de como Deus desenha a sua história, como Deus escreve a sua história, e as genealogias nos ajudam a entender como Deus é perfeito. Deus não escreve certo em linhas tortas, Deus escreve a história de um jeito certo. Nós é que somos tortos, mas Deus não escreve algo em linhas tortas, porque a história que Deus escreve, ela é perfeita, e as genealogias nos ajudam a entender isso. É bonito demais quando a gente olha para o Antigo Testamento e textos muito especiais, como por exemplo Isaías 53, que eu gosto tanto. Irmãos, ler Isaías 53 na perspectiva do Novo Testamento é transformador. Quando, sabendo como Jesus morreu há centenas de anos antes de Jesus, o profeta relatar com uma riqueza de detalhes incrível a respeito de como seria o sofrimento do servo de Deus, e ali, naquele contexto chamado de servo sofredor, é especial demais. Paulo conclui esta sessão aqui com um resumo daquilo que nós podemos chamar de Evangelho. Irmãos, nós gostamos de resumir as coisas. Nós vivemos dias muito corridos, nós vivemos dias atribulados, e a gente gosta de resumo, a gente gosta de pegar resenha. Pastor, disso tudo que você falou aí, o que é importante, o que eu devo levar? E às vezes a gente se vê sabendo tanta coisa a respeito da Bíblia, mas não sabe o que dizer para o descrente. A gente estudou a Bíblia a vida inteira, desde a idade dos meninos aqui. Hoje nem tanto, eles estão dormindo. Mas a gente estudou a Bíblia a vida inteira, a gente sabe de muitas histórias. E aí, quando a gente está diante de um amigo nosso, de um colega nosso na faculdade, a gente não sabe como falar do amor de Deus para ele. O que eu vou dizer para essa pessoa, a título de evangelho? Se você alguma vez na sua vida teve esse tipo de questionamento, Paulo, em poucas palavras, resume o evangelho. Verso 9, 10 e 11. E ele diz assim: quer saber como é que você pode ser salvo da ira de Deus? Quer saber como você não precisa mais, nunca mais, ter medo da morte física? Quer saber como essa questão que diz respeito à nova ordem mundial, o anticristo, a besta e esse tanto de coisa que está acontecendo aí, faz você ter esperança? Paulo resume: se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Irmãos, toda a mensagem que nós precisamos dizer às pessoas está resumida neste verso. Como alguém pode se ver livre da culpa do pecado? Fé e mudança de vida. Primeiro, irmãos, nós cremos no coração. Aqui a ordem está o contrário, né? Primeiro é se confessar e depois crer, mas de forma lógica, primeiro nós cremos no coração, não é? Porque aí na sequência ele vai dizer o que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Primeiro, nós mentalizamos, nós julgamos todas as coisas na nossa mente, depois nós externamos a nossa opinião, por exemplo, acerca de algum assunto qualquer que seja. Então, como alguém, Paulo está dizendo, pode ser declarado justo diante de Deus? Crendo que Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, que Ele é Senhor da nossa vida e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você crê nisso? Alguém diz amém. Você confessa isso com sua boca? Então perceba, irmãos,
como existe aqui nas palavras de Paulo uma ligação necessária entre crer e anunciar. É com base em textos como esse que Spurgeon dizia: ou o cristão é um missionário ou ele é um impostor. Porque se nós cremos num Deus que mudou a nossa vida, nós deveríamos ter prazer em anunciar, em confessar o nome de Deus para as outras pessoas. Ah, pastor, mas aqui quem é pastor é você. Pois é, mas nós anunciamos a Jesus, por exemplo, quando dentro da faculdade nós deixamos claro que Deus nós servimos. Nós anunciamos Jesus quando dentro das nossas relações trabalhistas nós assumimos compromissos que nós somos fiéis no cumprimento deles. Nós anunciamos a Jesus quando não nos dobramos à cultura pervertida dos nossos dias. Então, nas palavras de Paulo existe uma relação muito íntima entre crer e confessar. O ato que um adulto, depois do batismo, ele é recebido na igreja, se chama profissão de fé. Durante muito tempo eu achava que profissão diz respeito a um trabalho, mas profissão diz respeito a dizer o que eu creio. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e aqui é uma clara citação de Isaías, capítulo 2, 28, 16, melhor dizendo, quando depois de crer no coração e confessar com a boca, nós seremos justificados e não confundidos. Então, irmãos, o que nós tiramos de lição para nós, no texto que nós estamos estudando hoje? Em primeiro lugar, que Deus, Ele cumpre as suas promessas, que a salvação sempre foi por fé, desde o Antigo Testamento. Em segundo lugar, nós somos justificados, declarados justos diante de Deus, se no nosso coração nós cremos que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Eu confesso que eu fico profundamente incomodado com músicas como a que nós cantamos hoje, e eu vou tomar providências para que a gente reavalie isso. Tratando Deus de você. Recentemente eu fiz um estudo, irmãos, na linguagem do Antigo Testamento no hebraico, tendo como base a tradução grega do Novo Testamento, e o termo Kyrios, que é o Senhor que nós tratamos aqui, ele sempre foi utilizado como um termo de extrema honra, inclusive entre os não crentes. Esse termo era utilizado para referir-se, por exemplo, ao César, ao imperador de Roma, segundo o pensamento dos romanos, a própria encarnação de Deus. Existia o culto a César. E é interessante como muitas vezes nós tendemos, na naturalidade dos nossos relacionamentos, lidar com Deus como se Deus fosse o nosso colega de quarto, o nosso vizinho, quando na verdade a nossa relação para com Ele é sim uma relação de intimidade, é sim uma relação de amor, mas é também uma relação de temor e tremor. Eu duvido que alguém em sã consciência vai chegar numa audiência no fórum e vai chamar o juiz, que é a maior autoridade daquele lugar, do judiciário, de você. Nós não fazemos isso. É meritíssimo. No máximo, senhor, doutor. E muitas vezes nós reduzimos Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus, ao nos referir a Ele de forma tão simplória. Bom, feita essas considerações, irmãos, eu gostaria de concluir chamando a atenção dos irmãos para que nós pensemos a respeito da nossa própria vida. Em primeiro lugar, você crê que Jesus, Ele foi enviado por Deus e que, portanto, Ele é Senhor da sua vida? Sim? Que bom. Que bom. Você confessa esse Jesus? E aqui o confessar é um ato de externar a fé, não algo que diz respeito a autoconvencimento. Não, pastor, para mim eu tenho certeza que Jesus é Senhor. Mas o que Paulo está dizendo é que se essa fé, ela é só nossa, nós não entendemos a mensagem do Evangelho. Ela é a partir de nós.
Por isso que Deus chamou o seu povo em Abraão para ser luz. Por isso que Deus tem chamado a igreja para anunciar esse evangelho de salvação. Todo aquele que nele crê, verso 11, nele, Jesus, não será confundido. Irmãos, vocês têm a ideia da profundidade dessa mensagem? Às vezes nós nos relacionamos com coisas que nós não medimos muito bem a profundidade. Nós estamos falando de uma mensagem que é simples, que pode ser resumida, condensada num verso, que pode mudar a perspectiva de alguém a simplesmente crer para a gente, quando Deus está nos chamando a compartilhar essa mensagem. E é isso que Paulo está dizendo aqui e nos encorajando a sermos um povo que compreende a mensagem do Evangelho, que é vivida por fé, e uma mensagem que é apreendida, recebida no coração e confessada com a nossa boca, com as nossas atitudes. Que Deus nos faça, de fato, testemunhas do seu amor e do seu poder. Que Ele nos ajude a, de fato, professarmos a fé que dizemos ter no nosso coração. Amém? Eu gostaria de encerrar hoje, irmãos, convidando você mais uma vez. Nós fizemos isso na semana passada, faremos hoje e na próxima semana. Convidando você a se comprometer com alguém. Como assim, pastor? A orar por alguém que você gostaria que essa mensagem chegasse. Eu cito a Dona Maria, né? Minha mãe não está aqui hoje. São pessoas que, via de regra, estão sempre pedindo pela conversão dos irmãos, dos familiares. E, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, eu quero convidar você a fazer esse tipo de oração, colocando o nome desta pessoa que vier à sua mente. Eu tenho certeza que você já lembrou de alguém, porque a gente é assim. E colocando essa pessoa diante de Deus, pedindo: Deus, me ajuda a comunicar este versículo para essa pessoa. Quem sabe, irmãos, de forma tão simples, falando, mandando no WhatsApp. A gente manda tanta borboleta, a gente manda tanta mensagem de TikTok, tanta coisa fútil no celular, e uma mensagem que pode mudar a vida da pessoa, a gente guarda para a gente. Não faz sentido. Não faz sentido dizer que o Evangelho é difícil demais. Para você ter a sua alma liberta do inferno, você precisa crer em Jesus e confessá-lo diante dos homens. É isso. É isso. Que Deus nos ajude, então, irmãos, a comunicarmos este resumo do Evangelho a essa pessoa que nós estamos aqui nos lembrando. Eu convido você para orarmos. Quem sabe levar essa mensagem para quem nós já levamos um dia, mas que, por algum motivo, não se encontra mais no nosso meio. Que Deus tenha misericórdia daqueles que foram e de nós que aqui estamos, para que possamos ser instrumentos de Deus para alcançá-los.